vocês agora aqui, continuar ainda falando um pouco sobre escopo de variáveis, tá? Comentar o seguinte, eu posso, por exemplo, assinar uma variável, ou seja, atribuir um valor a uma variável em JavaScript e depois declarar ela, o que é meio bizarro, né? Mas eu posso fazer isso. Tá? Então, por exemplo, eu posso não declarar como comentei no vídeo anterior, posso simplesmente seguir usando. Tá? Isso aí dá para fazer? Dá. É uma flexibilidade do JavaScript. Mas, da mesma forma que dá para fazer, isso pode nos ocasionar algum tipo de problema. Tá? E um muito comum é eu em um determinado momento, como eu digo qualquer programador, esquecer de repente de fazer como é que diz? Escrever errado uma variável em um determinado momento. Por exemplo, isso aqui não vai me dar erro. Tá? Vamos lá. Então eu estou ali, escrevi o peão na tela. Vou tirar esse tracinho. Escrevi o peão. Mas aí, isso não dá erro. Agora, por algum motivo, eu quero atribuir outro valor para o peão. Tá? Quero atribuir outro valor. Quero atribuir... Volto para rodar. Ué, continua peão. O que eu fiz de errado? Peça de xadrez eu coloquei em minúsculo. Então o que acontece? Eu não queria fazer isso. Eu errei o nome da variável. E muitos dos erros que eu vejo assim, nos códigos, e também cometo às vezes, claro que eu tenho um código pequeno, mas um código grande é justamente isso. Eu como uma letra, me atrapalho um pouco, já vai dar problema no meu código. Só que esse problema eu considero um dos piores problemas que tem. Imagina esse código muito maior, ele não está dando erro, ele só não está funcionando direito. Ele deveria escrever cavalo e ele está escrevendo peão. E aí eu vou ter que descobrir de que jeito que está com o erro dele. Eu vou ter que vasculhar o código, que aqui é muito fácil, mas em códigos mais elaborados eu ficaria um bom tempo procurando o problema. Tá? Então em JavaScript, se eu quiser forçar a declaração de variáveis, eu posso. Tá? Então nós vamos ver o exemplinho agora aqui. Ó. Eu posso usar o strict mode, que é esse use strict aqui. Ó. Se eu fizer isso, eu posso fazer isso no meu código em qualquer lugar, e aí a partir dele, a partir daquele momento, ele vai exigir a declaração de variáveis. Vamos rodar? Já deu um monte de pau, né? Não exibiu já as informações corretamente. Então, para que isso aconteça direitinho, eu vou dar um var aqui e vou dar um var aqui. Então ele está fazendo o quê? Ele está exigindo que eu declare as variáveis. Quer ver? Ó? Agora deu certo. Viram? Então, sem declarar, erro. Não estou vendo o console aqui, né? Mas, enfim. Declarando, sem erro. Então, usando o use strict, eu obrigo a declaração de variáveis. Então, eu aconselho todos vocês a fazer isso para evitar erros como esse aqui. Agora ele nem exibiu. Se eu tivesse com o console aberto, ele ia acusar o erro e ia me dizer até a linha. Quer ver? Vamos fazer. Vamos jogar num código para vocês verem o que acontece. O código aqui. Olha lá. Peca xadrez não está definido. Linha 38. Se eu clicar, vai acusar o erro na linha certa. Olha que maravilha. Se eu não tenho o use strict, não dá erro. Simplesmente não funciona. Ó. Ó. Não deu erro nenhum. Exibiu ali exibiu o peão ali, que não é o que eu queria que acontecesse, né? Mas erro não dá, porque eu não declarei. Então a variável que eu fiz aqui que não está funcionando direito, né, que no caso não era o que eu queria, ele não me deu nenhum tipo de auxílio nesse ponto, porque para ele eu criei uma variável nova chamada peca xadrez com x minúsculo, tá valendo. Tá? Então eu aconselho vocês a usar sempre
use strict para que vocês tenham a obrigatoriedade de declarar variáveis e com isso garantir um código, né, mais certinho, mais garantido, né, de que vocês estão programando é o que vocês querem. Da mesma forma que na hora de declarar as variáveis eu aconselho, agora vai ficar mais difícil ainda de fazer diferente, mas eu aconselho a declarar sempre elas no início do código de vocês, o que for global, no início da função, o que for local. Tá? Então, assim, tipo, eu vou usar aqui isso aqui em toda a função, já declara ela, né, para não deixar para depois, ficar mais organizado. Tá? Então, esse aí é com relação ao escopo de variáveis, essa obrigatoriedade de declaração. Agora, rapidamente, eu vou mostrar mais duas coisinhas, que é... Eu vou vir para cá só para mostrar para vocês. Eu vou pular o this, porque a gente não vai trabalhar com orientação a objetos. Eu vou para o let, que é uma função, uma declaração interessante, que ela tem o escopo de bloco. Então, ela só está disponível dentro dos blocos que eu estou utilizando. O que seria um bloco? Qualquer abre e fecha chaves. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma função, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar um exemplo do cara aqui. Ó, esse aqui é um exemplo legal, ó. Bem simples e legal. O x recebe 10. Eu abro uma chave qualquer e digo que o x recebe 2. Fora da chave, o x vai seguir valendo 10. É uma ideia parecida com aquela do escopo, né? Só que ele não é nem um escopo de função, ele é um escopo de qualquer estrutura. Onde é que ele é muito usado? Eu posso usar muito ele dentro de um if, tá? Por exemplo, if eu vou usar o demo 2 aqui, sabe? Só para mostrar para vocês, tá? Tem que ter até um demo 3, tem que ter, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Até um demo 3 agora. Tá? Para vocês entenderem aqui. Vou fazer um if, bem idiota o meu exemplo. If peça xadrez é igual a rainha, né? É óbvio que é. Olha eu escrevendo errado aqui. Se a peça de xadrez for igual a rainha, demo 3.inner.html igual a rainha. Tá? Olha só. Ou melhor, aqui eu tô rateando. Eu vou criar uma variável escrita e vou dizer que é a rainha. Mas é bem bobo. Mas eu uso o let. Let, então, o que significa aqui? Ó? Essa variável só vai estar valendo aqui dentro. Dentro desse bloco de chaves aqui. Tá? Então agora se eu der uma olhadinha no código, tá, fiz uma burrada ali embaixo, que eu mexi no peça xadrez só para vocês verem o erro, né? Esqueci de arrumar, tá? Agora eu arrumo. Então tá aqui, peça xadrez. Tá aqui, ó, é rainha, funciona, tá? Agora se eu pegar esse demo 3 em HTML que tá aqui e jogar aqui embaixo, aí não precisa nem ser aqui embaixo. Tá? Aqui. O que vai acontecer? Pau. Não está definido. Porque quando eu uso let, se eu uso let, ele só está visível dentro do bloco. Tá? Ele não está visível fora. Então, como eu joguei o demo para fora do bloco, erro. Dentro do bloco, tudo certo. Tá? Let, então, consigo declarar dentro de bloco. Tá? E o último, não menos importante, eu vou usar o const de constante. Então, constante, nome do jogo é igual a xadrez. Vamos supor, esse aqui é o jogo de xadrez, eu nunca posso trocar esse nome. O nome é xadrez e deu. Tá? Então, o princípio dela, ela funciona como var, como let, ali tem sua, como var no caso, né? Só que ela tem uma particularidade. Uma variável declarada como const, ela não pode ser alterada. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu vier aqui, ó, tem essa variável nome jogo, né? Nome jogo. Olha lá, com uma variável aqui, ó.
Tudo funcionando, uma maravilha. Eu venho aqui, só para vocês verem, nome, jogo, xadrez. Se eu quiser fazer isso aqui, nome, jogo, recebe dama. Ó, estou tentando fazer uma atribuição a uma variável constante. Estou tentando trocar o valor. Ele não deixa. Então, o const é uma variável que eu declaro quando eu quero usar uma variável. Isso acontece muitas vezes que eu não quero permitir que o programa mude esse valor. Vamos supor um exemplo aqui, sabe, tem uma taxa de juro que está fazendo uma conta. A taxa de juro está lá definida, é aquela, não dá para mexer. Então, tu não pode permitir que o teu código troque aquele valor enquanto ele está sendo executado, enquanto ele está rodando, enfim. Tu pode declarar como const. Tem uma série de... essa porta do servidor, enfim, uma série de possibilidades. Então é isso. Fechamos aqui. O const é uma declaração de variável, que é uma constante, na verdade, né, que eu não posso mudar ao longo do meu código. Então não é uma variável, né? É uma constante. Se transforma em uma constante que eu não posso, e consequentemente eu não posso trocar o seu valor ao longo do código. Uma vez declarado, eu não posso mexer mais. Então é isso, fica a dica. E de usar sempre o use strict. E com relação a tudo isso que eu falei, muita gente pode pensar, agora eu tudo var aqui e acabou. Ou não bota o use strict e sai usando. Cara, dá para fazer, vai ficar esquisito, pode dar problema. E um outro detalhe, o último detalhe, é que você tem que lembrar que cada vez que vocês declaram uma variável dessas aqui, vocês estão ocupando um espaço na memória. Então o ideal é que vocês declarem as variáveis que vocês precisam usar realmente no escopo certo. Tipo, se eu só vou usar uma variável na função, declara na função. Né? Se eu vou usar uma variável dentro de um bloco, declara com let. Porque daí ele vai rodar ali e vai liberar o espaço em memória. Tá? Então, por exemplo, essa variável ela só está viva aqui dentro. Então ela ocupa pouquíssimo espaço de memória. Tá? Então tentem usar. Sempre que possível, usem let, o var e o const, dependendo do ponto do programa que vocês estão. Tá? Saber fazer esse uso é bem importante para ter uma programação eficiente. É isso. Um abraço.